última dica é sobre os elementos de conexão. Vamos falar o máximo possível desses elementos de conexão, porque eles são um dos nossos campeões das provas da OAB e eles são o coração do nosso direito internacional privado. Então eu quero que você se lembre que são esses elementos de conexão que vão apontar qual será a lei aplicada ao caso concreto. Então vamos complicar a sua vida, né? Você que é um futuro advogado, uma futura advogada. Temos uma questão que tem um elemento internacional. Então tem uma empresa de outro país. Esse contrato foi assinado em outro país. Tem algum nacional de outro país ou alguém domiciliado em outro país. E nós vamos aprender que os elementos de conexão vão nos guiar a qual será a lei aplicada em determinado caso. Lembrando que elementos de conexão é uma matéria que é o coração, como eu já falei para vocês, do nosso direito internacional privado. Então lembre-se assim do seguinte: as normas do direito internacional privado têm uma estrutura característica composta sempre de duas partes bem nítidas, uma contendo o elemento de conexão e outra prevendo o objeto de conexão. Então, o exemplo do que é um elemento de conexão está no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Para qualificar os bens, que é o objeto de conexão, e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. O elemento de conexão é exatamente isso. A gente vai descobrir qual será a lei do país, de acordo com o objeto de conexão. Vamos verificar qual será a lei aplicada para qualificar os bens, levando-se em consideração aonde eles estão situados. Temos alguns elementos de conexão clássicos, como o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Temos aqui algumas questões clássicas, a OAB já fez inclusive uma pegadinha com essa questão. Então, nós temos lá o artigo 7º que vai trazer o estatuto da pessoa. Começo e fim da personalidade, nome, capacidade, inclusive capacidade para assinar contratos, será resolvido de acordo com a lei do domicílio. O domicílio que vai guiar, né, qual será a lei aplicável ao caso concreto. Então, a aplicação da lei do domicílio na resolução de conflitos de leis do espaço fica evidenciada nas regras a respeito do casamento. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e formalidades de celebração. No Brasil, por exemplo, não se admite o casamento de uma pessoa que já é casada. E se o casamento se realizar no Brasil, essa regra deve ser observada, mesmo que o casamento seja de estrangeiro cujo país de origem admite a bigamia ou poligamia. Então veja que é crime, né? Artigo 235 do Código Penal, se casar com alguém que já é casado. É proibido daqui casar, é proibida a poligamia, mesmo que essa pessoa tenha origem lá nos Emirados Árabes, em que é permitido o casamento de um homem com várias mulheres. Aqui no Brasil não funciona essa situação, já que é de acordo com o domicílio especificamente. Temos alguns objetivos, algumas observações aqui sobre a lei do domicílio, sobre a sucessão por morte e capacidade de suceder. Segundo o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Então, a lei do domicílio também vai ser aplicada e a capacidade para suceder regulada pela lei do domicílio do herdeiro ou legatário. A lei cita que diz respeito, então, ao local da situação dos bens, até já vimos aqui o artigo 8º. Para qualificar os bens, regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Lembrando que vamos verificar, então, aonde estão esses bens móveis para qualificar esses bens e regular as relações a eles concernentes.
Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontra a coisa penhada. Esse que é um dos que mais apareceu na nossa OAB até hoje. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Aonde foi assinado esse contrato, o local rege o ato. Então, geralmente, a OAB traz uma questão em que determinado contrato foi assinado em determinado local e você já sabe que essa é uma questão e vai te perguntar justamente sobre isso. A lei aplicável será aquela de assinatura desse contrato internacional. Veja que destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma especial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato, e a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local em que residir o proponente. Sobretudo hoje em dia, né, que nós temos esses contratos online, enfim, a pessoa assina num lugar ao mesmo tempo que essa outra pessoa assina em outro local. Veja que nós temos justamente essa observação. Obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local em que residir o proponente, justamente para resolver a questão de um contrato que foi assinado em mais de um local. Temos alguns outros, elementos de conexão. Já falei da lei do local do contrato, para solucionar conflitos e leis do espaço, para envolver contratos e obrigações em geral. E temos ainda uma observação aqui sobre contratos de trabalho. Contratos de trabalho executados no exterior será aplicada a norma mais favorável ao trabalhador, sendo uma exceção aqui, trazendo no cancelamento da súmula do TST número 207, que estabelecia que a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação. Temos lá essa exceção na matéria da professora Priscila, que vai verificar qual será a norma mais favorável ao trabalhador aqui também. Certo, pessoal? Temos alguns outros elementos de conexão, temos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que eu deixo para vocês revisarem, com esses elementos de conexão, e eu agradeço a companhia durante toda a nossa aula, durante todas as nossas dicas aqui no nosso super intensivo de 300 dicas do exame de ordem. Eu deixo para vocês o meu Instagram, no @vanessa.arnes, e eu espero encontrá-los nessa nossa reta final. Nessa semana nós teremos mais aulas, E lá no dia 25 de fevereiro eu espero encontrar todos vocês na nossa revisão de véspera. A gente sempre acerta boa parte da prova na revisão de véspera e é sempre uma alegria encontrar os demais professores aqui do Estratégia OAB também.